O Instituto Fábio Viegas fica localizado em Botafogo e foi criado para atender os pacientes obesos mórbidos. Aqui no Instituto Fábio Viegas, os pacientes encontrarão todas as especialidades ligadas ao tratamento da obesidade mórbida. Nós atuamos em cirurgia de obesidade desde 1998 e todos os profissionais que aqui trabalham estão vinculadas à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Já realizamos mais de 3.000 cirurgias ao longo desses anos. E aqui no Instituto Fábio Viegas nós temos cardiologista, fisioterapeuta, cirurgião plástico, cirurgia do aparelho digestivo, endocrinologia, nutrição, gastroenterologia, psicologia e psiquiatria. Enfim, todos os profissionais de uma equipe multidisciplinar que visa o atendimento e o acompanhamento de um paciente que sofre da obesidade mórbida. Várias são as causas da obesidade. E a obesidade, ela é e deve ser encarada como uma doença. Ela é uma doença metabólica. Ela é uma doença de causa multifatorial. Ou seja, o paciente obeso, ele não pode ser culpado de estar obeso mórbido. O problema é que a obesidade mórbida, como o nome mesmo já está dizendo, mata. Ela é uma doença muito agressiva, ela é uma doença que mata muita gente antes do tempo normal de vida. Nós classificamos a obesidade mórbida através do cálculo do índice de massa corporal. Acima de 40 é considerado obeso mórbido. Indica-se a cirurgia nos casos de pacientes com índice de massa corporal acima de 40, pacientes com índice de massa corporal acima de 35, com doença associada, também tem indicação de cirurgia. O paciente tem que ter uma estabilidade psicológica, o paciente tem que entender a complexidade desse tratamento. Cirurgia bariátrica ou cirurgia de obesidade não é uma cirurgia plástica. Ela é uma cirurgia que tem um fim, que é evitar que o paciente obeso mórbido morra em decorrência das doenças associadas. A obesidade mórbida, ela é uma doença que leva um indivíduo a morrer 25 anos antes do tempo determinado dele. 70% dos obesos mórbidos morrem antes de 45 anos de idade. E hoje, a obesidade mórbida já é a primeira causa de morte evitável no mundo, ou seja, ganha até do acidente de carro. Várias são as doenças que levam o paciente obeso mórbido a morrer antes do tempo. Hipertensão, diabetes, apneia do sono. O paciente obeso mórbido tem uma incidência maior de câncer, câncer de mama na mulher, câncer de colo no homem, o câncer de ovário, enfim. Pedra na vesícula, incontinência urinária, artroses, enfim. A obesidade, ela é uma doença que leva o indivíduo a um quadro de inadaptabilidade, não só física, mas também social. Porque um obeso mórbido, ele tem dificuldade de sentar numa cadeira, ele tem dificuldade de se limpar, de amarrar um sapato, ele tem dificuldade de comprar roupa, ele tem dificuldade até de ir a um cinema. Ele tem dificuldade para arrumar um emprego. E é o que nós chamamos de inadaptabilidade econômica. Ou seja, entre um obeso e um magro, quem fica no emprego é o magro. Nós estabelecemos uma rotina de preparo do paciente que é preconizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e consiste numa consulta inicial com o cirurgião, realização de uma palestra informativa, acompanhado de um familiar, realização de todos os exames, realização de consultas com a psicologia ou a psiquiatria, realização de consultas com a nutricionista, endocrinologia, cardiologia, fisioterapia, enfim, existe um protocolo de preparo do paciente mínimo e esse protocolo visa avaliar o perfil
não só social, não só físico, mas também emocional e nutricional desse paciente. São muitos os tipos de cirurgias. Vou resumi-los em 3 grandes grupos. As cirurgias podem ser restritivas, desabsortivas e cirurgias mistas. Externamente, a cirurgia pode ser feita de 2 maneiras. Pode ser feita na forma aberta, ou laparotomia, ou pode ser feita por videolaparoscopia. A gastroplastia restritiva, do tipo sleeve ou banda gástrica, tem o objetivo de restringir a quantidade de alimento que o paciente ingere. Ao comer, nós, qualquer pessoa, ao ingerir o alimento, ao chegar ao estômago, esse alimento distende o estômago. E essa distensão gástrica causará um estímulo que vai ao centro da fome e ao centro da saciedade. E é esse estímulo, é essa distensão que o cérebro interpreta como saciedade. Ao reduzir o tamanho do estômago, mas mantendo a inervação, cabendo menos comida nesse estômago menor, essa distensão se fará de uma forma mais rápida, mais precoce, com menos necessidade de comida. Distensão mais rápida, menos comida, sensação de saciedade precoce, ou seja, com muito menos comida, o paciente sentirá a mesma sensação que sentia antes de diminuir o estômago. Nas cirurgias desabsortivas, nós não temos a preocupação de restringir quantidade. Assim, um grande desvio do intestino e, ao diminuir a área de absorção intestinal, mesmo comendo quantidades normais, haverá uma absorção menor de alimento. E com isso, o paciente perde mais peso. E comendo a mesma quantidade. Isso é importante porque essa cirurgia ela pode ser indicada para pacientes com grande grau de compulsão alimentar. Portanto, o paciente que faz uma cirurgia desabsortiva, o paciente deve fazer ao longo de toda a sua vida reposição de vitamina, reposição de ferro e ter muito cuidado com esse controle dessa reposição. Na gastroplastia do tipo mista, conhecido também como cirurgia de Fob e Capella, consiste na diminuição do estômago, induzindo o paciente a uma sensação de saciedade precoce pela diminuição gástrica e uma leve desabsorção intestinal. Não tanto quanto na cirurgia desabsortiva, mas uma desabsorção que leva a uma menor absorção alimentar e com isso o paciente também terá um ganho não só na perda de peso, mas também na cura de outras doenças. E quando nós falamos cura, nós estamos nos referindo basicamente ao diabetes mellitus. É muito importante, ao falar de cirurgia, falar do objetivo de uma cirurgia de obesidade. Os índices de melhora e cura das doenças associadas é muito elevado. Pacientes diabéticos apresentam um índice de cura de 98%. Pacientes hipertensos apresentam uma cura de 95%. Os pacientes que apresentam osteoartroses, incontinência urinária, colesterol alto, enfim, ganham uma qualidade de vida muito melhor do que antes de fazer uma cirurgia. Mas toda cirurgia tem riscos. E essa cirurgia de obesidade, ela não é diferente de nenhuma outra. E é muito importante que os pacientes, ao realizar a cirurgia, entendam os riscos que uma cirurgia desse porte pode levar. O pior risco é o óbito. O índice de mortalidade dessa cirurgia, apesar de não ser alto, está em torno de 0,5% nas suas melhores séries. É um índice baixo quando nós comparamos com o índice de mortalidade da doença. O índice de mortalidade da doença, em vários trabalhos realizados científicos, mostram que a probabilidade de um paciente morrer da não cirurgia é 1.420% maior que a probabilidade dele morrer
em decorrência da cirurgia. Mas é importante nós lembrarmos não só ao paciente, mas também aos familiares, que como qualquer cirurgia, pode ter complicações. O que fazer antes da cirurgia para diminuir os riscos? Perder peso antes é importantíssimo, parar de fumar, se afastar dos pessimistas, parar de beber, controlar as doenças associadas. É importante não ter pressa, devagar. É importante entender também o conceito de equipe dentro da cirurgia de obesidade. Ter sempre os telefones dos seus médicos à mão. Somos médicos, não somos deuses. Para quem está fora do centro cirúrgico, o tempo demora mais. É importante avisar a família de que vai fazer a cirurgia e, mais ainda, entender a razão de por que está operando. Em resumo, a obesidade mórbida é uma doença crônica que está relacionada com a genética. É mais seguro operar do que ficar obeso mórbido? Com certeza. Somente a cirurgia é efetiva no controle e na perda de peso, reduzindo as doenças e a mortalidade relacionada à obesidade. Mas é muito importante para o paciente entender que, não só para o paciente, mas para o familiar, que cirurgia não é uma mágica. A cirurgia é uma ferramenta e o importante não é a cirurgia. A cirurgia é apenas o início do tratamento. O importante é o que vem depois da cirurgia. O acompanhamento com a equipe multidisciplinar é a parte mais importante deste tratamento. Para quem não conhece o nosso site, www.institutofabio-viegas.com.br ou www.clinicadecirurgiadaobesidademórbida.com.br. Muito obrigado e sejam bem-vindos.